Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal no YouTube. Hoje irei apresentar um projeto de extensão sobre o tema a utilização de obras cinematográficas como estudo de casos em administração e de redes sociais como ferramenta de socialização do conhecimento gerado no curso de administração do segundo ano. A gente vai falar sobre o filme Tudo por Dinheiro, publicado em 2005, sobre a coordenação do professor Nelson Yokohama, alunos discentes, eu, propriamente, Lucas Bispo da Silva e Reinaldo Moreira Paz. No começo do filme Tudo por Dinheiro, publicado em 2005, tem como o ator principal Brandon Langer, que desde criança queria se tornar jogador de futebol americano. Sempre treinava com o seu pai, sempre se dedicava na escola, mas infelizmente, ainda quando era criança, perdeu seu pai, ainda novo, mas nunca desistiu de se tornar um jogador profissional de futebol americano. Com o passar do tempo, foi crescendo, foi se amadurecendo e treinando, principalmente, né? Isso é um processo constante de aperfeiçoamento. Ele entrou em um time profissional de futebol americano, conquistou o seu sonho tão almejado, né, desde criança, mas infelizmente teve a sua carreira prejudicada por uma lesão no joelho, quando estava em uma partida de futebol americano. Com esse acontecimento, Brandon Langer, que é o ator principal, depois de algum tempo ele se tornou consultor de apostas esportivas para um magnata do ramo, Walter Abrams. Ele ascende rapidamente no mundo glamouroso das apostas, mas a fama e o dinheiro fácil o levam por um caminho perigoso, onde precisa reavaliar a sua vida quando os resultados começam a não sair como esperado. Início da sua carreira, Brandon Langer abandonou o futebol após uma lesão no joelho, como mencionado, mas usou o seu conhecimento para trabalhar com as apostas esportivas. A ascensão do filme, que ele é descoberto por Walter Abrams, pela empresa Al Pacino, um dono de uma grande agência de apostas, e se muda para Nova York. Com o seu novo estilo de vida em Nova York, ele teve um novo recomeço com isso. O seu estilo de vida, Brandon assume a identidade de um consultor superstar, ganhando muito dinheiro, carros e admiração dos clientes. O perigo disso tudo, a linha entre o esporte e o submundo das apostas, se torna cada vez mais tênue, envolvendo ganância, vaidade e segredos ocultos. Conflitos. A situação se complica quando Brandon começa a ter problemas com as apostas e precisa tomar uma decisão corajosa e justa para reavaliar sua vida e o seu futuro. Inspiração do filme é sobre uma história real de um jogador de basquete chamado Dan Gilroy, que é inspirado no filme. Para termos uma reflexão sobre esse filme, porque assim, mesmo nós ganhando tudo neste mundo, dinheiro, fama, carro, a admiração pelo emprego, mas o que nunca pode faltar é a fé,
o amor pela vida e pela família. Isso que é o mais importante, porque mesmo a pessoa ganhando tudo na vida, mas o mais importante de tudo, que nunca será comprado, é a vida, é o seu tempo que a pessoa tem. Ok? Muito obrigado que você ficou até aqui no final. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Que Deus possa estar abençoando a sua vida grandemente nesse momento pretérito presente e no futuro. Amém? Até mais. Voltamos aqui com o nosso podcast aqui. Mais curiosidades sobre o filme Tudo por Dinheiro de 2005. Como falado anteriormente, o filme aí é Tudo por Dinheiro, ele foi lançado nos cinemas brasileiros em 28 de abril de 2006 e não em 2005. O filme começa bem com o clássico da música mundial de Barry White. Foi um sucesso de 1974, né? A música do filme ela é frequentemente reverenciada no filme, inclusive uma cena em que o personagem de Chris Tucker, né, faz um brinde e cita a letra da música, né? Agora falando mais sobre o filme. O filme ele entrega atuações poderosas de Al Pacino, né? O roteiro ele começa bem, ele começa assim com tudo, mas ele perde um certo ritmo no meio do filme ele acaba dando aquela decaída, onde aquele filme fica mais sem graça, né? Não tem tanta ação, não tem tanto diálogo, então acaba aqui ficando meio sem graça. Mas com o decorrer das gravações das cenas, né? Com a exposição dos autores, com aquela motivação e tal, ainda assim o filme ele tem uma virada espetacular. Falando mais, ele foi inspirado na vida real do jogador de basquete Danjo Roy, né, que é marido da atriz aí Rene Russell, que também teve a personagem de seu filme nomeada como Tony, né, ela era Tony nesse filme, né. O papel de Tony, a esposa do personagem de Al Pacino, foi escrita por Dan Gilroy, marido de Rene Russo, especialmente para ela, e usou o nome da irmã da atriz, né, no caso Tony, para a personagem. Pode ver que no filme ele chama Tony, no caso, né? Só lembrando que o roteiro do filme foi escrito pelo marido da Rene Russo, Dan Gilroy. Foi ele que fez todo o roteiro, que escreveu toda essa produção aí do filme, né? Que o pessoal pegou e transformou nesse filme espetacular aí. Um filme aí que é muito bom, onde o filme retrata o vícios em aposta, aquela hipnose coletiva, a relação do atleta do futebol americano com o mundo das apostas. É um tema a ser abordado que faz a gente refletir, né? Até onde eu posso ir no mundo das apostas, né? Qual é a minha relação com jogos, no caso, né? Então, traz muitas tentações, traz proposta inevitável, traz muitas vezes até prejuízo. O filme Tudo por Dinheiro de 2005 foi lançado nos cinemas brasileiros em 28 de abril de 2006 e não em 2005. Você sabia deste lançamento? Já teve a oportunidade de assistir esse filme maravilhoso aí, um grande sucesso do cinema aí brasileiro, né, e do cinema mundial. Se você já assistiu, comenta aqui embaixo, deixe seus comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Tudo por Dinheiro é uma boa pedida para quem curte histórias sobre poder, vícios, escolhas morais. Não é perfeito, mas entrega boas atuações e uma reflexão interessante aí sobre o mundo
das apostas esportivas aí, trazendo para os nossos dias, né, uma reflexão bem interessante para assistir esse filme. Se você gostou do nosso podcast, curte, compartilha, comenta, deixa sua opinião aqui, é muito importante para o nosso crescimento do nosso canal.